professora Ivana para compor a mesa primeiro. Com a professora Ivana sentada, eu vou dar início aos trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mazinho dos Anjos, sou advogado, como alguns aqui. Também fui estudante de Direito aqui da faculdade, estudei Direito na FDV de 2000 até 2004, formei em 2004 aqui na Faculdade de Direito de Vitória. Então tenho um grande carinho por essa faculdade, né, pelos professores, funcionários daqui e pelos alunos também. E hoje estou como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidindo a Frente Parlamentar de Apoio à Advocacia. Essa frente parlamentar, ela foi criada em 2023, eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas antes eu gostaria de convidar algumas pessoas importantes que estão aqui hoje para compor a mesa. Inicio pelo nosso secretário de Segurança Pública, Damasceno, peço uma salva de palmas. Secretário que é delegado de Polícia Federal aqui no Estado do Espírito Santo e hoje está como secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo. Convidar o Ivan é defensor público aqui do Estado do Espírito Santo também, e o Ivan, ele está participando muito ativamente dessa pauta na Defensoria Pública. Os defensores públicos também vêm sofrido bastante com essa questão do golpe do falso advogado. Convidar o Dr. Ronald Lopes, promotor de justiça, que também está atuante nessa pauta que nós vamos tratar no dia de hoje. Convidar... O Yuri chegou já da PGR? Não, né? Então convidar meu amigo Eduardo Sarlo, secretário-geral da OAB do Estado do Espírito Santo, que a OAB é importante, né, nessa discussão dessa pauta. Convidar também Adriano Pedra, né, advogado da AGU e hoje juiz eleitoral no TRE do Estado do Espírito Santo. Então, feita a composição da mesa, eu vou dar início aos trabalhos. Declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião da Frente Parlamentar de Advocacia. Dizer que essa reunião está sendo gravada pela TV Assembleia, vai ser transmitida na TV Assembleia, né, para todo o Estado do Espírito Santo e transmitido durante a semana na TV Assembleia pela televisão. Então, agradecer a presença aqui dos servidores da Assembleia Legislativa que vão fazer a cobertura de toda essa reunião. Essa nossa Frente Parlamentar ela foi criada pelo ato 971 de 29 de março de 2023, publicado no Diário Legislativo de 31/3/2023 e instalada em reunião realizada em 16 de maio de 2023. Então a Frente Parlamentar tem como objetivo debater e fomentar na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ações e iniciativas que visam garantir a atuação dos advogados e da defesa da prerrogativa da população e também da profissão e também da população do Estado do Espírito Santo. Eu estou como presidente dessa frente parlamentar, que é composta por mais 10 deputados que fazem parte da frente. E a proposta dessa reunião hoje, e que eu quero agradecer imensamente a professora Ivana e também o Jorge Abicaí e Gorete, toda a direção aqui da faculdade, por estar cedendo esse espaço para a gente fazer esse debate tão importante, tão latente aqui no Estado do Espírito Santo e em todo o Brasil. O secretário vai trazer informações do que está acontecendo em relação a essa questão. Hoje teve uma operação em Santa Catarina e outros estados em relação a pessoas que estavam cometendo esses crimes. Então o objetivo hoje é fazer esse debate sobre a questão do falso advogado. Quando eu comecei a discutir sobre isso, encaminhar o convite de hoje, recebi até mensagem de pessoas que caíram em golpes com falsos promotores, Dr. Ronald, falsos promotores, né, falando com o cidadão que era um acordo entre o Ministério Público com o advogado da pessoa para poder fazer um pagamento. Encaminhei inclusive o procurador-geral, doutor Francisco, que já identificou que a foto usada era de um promotor de justiça de Minas Gerais. Então, quer dizer, isso está sendo feito não só com advogados, usando a credibilidade da advocacia com seus clientes, mas também com promotores de justiça, defensores públicos. O doutor Ivan está aqui para poder falar um pouco sobre isso também. Então o objetivo nosso hoje é fazer esse debate e inicialmente eu gostaria de passar a palavra para os membros aqui da mesa, antes de passar
para a palestra do nosso secretário, para dizer as ações que estão sendo feitas pela Secretaria de Segurança Pública em relação a isso, passar a palavra para os membros da mesa para poder fazer uma manifestação inicial, né, sobre esse tema, e depois a gente vai fazer uma breve apresentação e passar para o secretário fazer também uma breve apresentação, e vamos abrir para os presentes que quiserem fazer algum tipo de pergunta. Nós estamos com a equipe aqui do gabinete, quem quiser pode fazer por escrito, que a gente vai selecionar algumas perguntas para ao final a gente poder, pode ser pergunta, pode ser algum questionamento, alguma situação que vocês foram vítimas, para estar também encaminhando para mim, para o secretário e para a OAB e para o Ministério Público alguma situação que vocês possam ter sido vítimas, ou algum familiar, algum parente também. Então passo a palavra primeiramente aqui para o Dr. Eduardo Salo, para ele poder se manifestar em nome da OAB do Espírito Santo. Boa noite a todos, boa noite à mesa, cumprimentar a mesa em nome do deputado Mazinho, do secretário Damasceno, cumprimentar meu colega Renan Salles também, amigo de longa data. E, deputado, esse golpe do falso advogado, acho que a maioria que se milita na área ou não, já está sabendo. E o mais importante é que essa informação circule. A presidente Érica, ela tem falado inclusive isso, que antigamente tinha aquele sequestro de dados primeiro, e depois a pessoa ligava falando que a pessoa estava em cárcere, etc., e era tudo mentira, e alguns caíam no golpe. A informação foi disseminando, ninguém cai mais nesse golpe. Hoje, antes de vir para cá, eu verifiquei, eu tenho atualmente vinculado aqui na internet, né, a inteligência artificial me deu, eu estou vinculado em 3.700 processos. Então, diariamente, eu sou vítima desse golpe. Alguém se passa por minha pessoa, entra em contato com o cliente, pede dinheiro, pede para pagar um DARF, uma DUA, e infelizmente alguns clientes caem. Até autoridades públicas caíram, que eram meus clientes, que são meus clientes alguns. E a OAB está fazendo o quê? Ela montou um comitê, o Renan Salles, que inclusive está coordenando isso, em conjunto com secretarias de Segurança Pública, de Justiça, com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com delegacias especializadas, e a gente está tentando identificar esses supostos criminosos, que infelizmente a gente observa que pode haver a participação de advogados, infelizmente, porque o modus operandi desse crime, ali durante o transcurso dele, algum advogado, ele cede o token dele para alguém, a sua assinatura digital para alguém, ou, infelizmente, ele mesmo utiliza a assinatura digital dele para isso. É lamentável dizer isso, mas isso pode estar acontecendo. E daí pode as autoridades públicas e o Estado investigar e, eventualmente, judicializar essa questão, porque tem como verificar quais foram as pessoas que acessaram aquele processo por meio de qual dispositivo eletrônico. Lá no escritório, por exemplo, a gente está representando esses advogados junto a outras OABs, hora, por exemplo, do Rio Grande do Sul, hora do Rio de Janeiro, hora de São Paulo, hora de Minas Gerais, porque vem token de tudo quanto é lado, e tem surtido efeito, porque os advogados, às vezes, pelo que eu vejo, estão sendo vítimas também, mas a autoridade pública tem que verificar se também esse advogado não está sendo irresponsável de deixar a assinatura dele eletrônica, digital, na mão de alguém que vai cometer um crime e lesar um cidadão. Então o tema é um tema importante de ser debatido. Eu acho que tem que haver políticas públicas para informar a população, para não cair efetivamente nesse golpe. Parabéns, deputado Mazinho, sempre trazendo temas relevantes para a sociedade, eu agradeço, tá? Um forte abraço a todos. Obrigado, doutor Eduardo. É importante a participação, e está em boas mãos a condução da OAB pelo doutor Renan Salles, que está ali. Renan Salles, se puder levantar, por favor, para os alunos presentes te conhecer e de saber já que podem encaminhar as demandas para o senhor. Passar a palavra ao doutor Ronald, representando o Ministério Público, para poder fazer uma manifestação também sobre o assunto. Boa noite a todos. Deputado Mazinho, gostaria de registrar aqui nossas homenagens por essa iniciativa muito importante. Eu fico muito feliz quando nós nos envolvemos em ações
onde nós nos reunimos com instituições públicas, sociedade civil, para enfrentar um problema. Eu acredito sinceramente que essa é efetivamente a maneira com que a gente vai enfrentar esse problema, até porque ele envolve vários setores, e hoje em dia a gente não tem mais como conversar ou tomar decisões unilateralmente. O Ministério Público já recebeu essa demanda junto com a doutora Hebe, doutor Renan, instauramos um procedimento lá no Centro de Apoio Criminal. Nós temos algumas ações, não podemos entrar muito sobre questão de investigação, porque é da natureza institucional a reserva sobre determinados temas, mas a visão que a gente tem é repressão numa ação primeira, e isso nós temos conversado, como Vossa Excelência já disse aqui, com outros ministérios públicos de outros estados, e a notícia que nós temos é que o crime dessa natureza, ele não tem território mais, ele vem de fora, essas organizações se comunicam, então é uma ação que precisa de uma coordenação conjunta do Ministério Público de outros estados, inclusive com o Ministério Público Federal. Com relação aos golpes que já aconteceram, nós temos movido alguns procedimentos junto ao ENICAP, com o doutor Sérgio, que é um núcleo do Ministério Público responsável por controlar a atividade externa policial e acompanhar esses procedimentos que estão em andamento. Mas, sinceramente, eu acredito que a gente só vai vencer esses obstáculos futuramente com informação. A gente precisa passar informação em massa, e aí vai ter que ter também a participação da própria OAB com relação à orientação de como os seus clientes, os advogados, devem se comportar diante desse contexto. A gente sabe que o problema da tecnologia, golpes, quando a gente fala em golpes, e aqui eu me faço lembrar do professor Deodato, eu também sou aluno da FDV, concluí um mestrado em 2022. Eu acho que está na hora de a gente começar a usar uma outra palavra, não acredito que seja golpe mais do advogado, porque está envolvendo, como Vossa Excelência disse, promotores de justiça, juízes. Então nós já saímos da esfera de uma instituição, de um golpe de uma instituição, para compreender que esse golpe envolve a imagem institucional do próprio Estado nas suas várias atuações. Então, eu gostaria de homenagear Vossa Excelência, vim com muito bom grado participar desse evento, e essa é uma frente que o Ministério Público está aberto à discussão para contribuir, colaborar com os mecanismos, seja de repressão, de prevenção, para que a gente evite os golpes dessa natureza. Muito obrigado pela atenção de todos, e registro aqui minhas homenagens também, a presença de todas as autoridades presentes nessa mesa. Muito obrigado. Agradeço, doutor Ronald. O doutor Adriano Pedras gostaria também de fazer uma manifestação. Bom, boa noite a todas e todos. Eu gostaria, inicialmente, parabenizar o deputado Mazinho dos Anjos pela iniciativa, não só pela condução da frente parlamentar, mas também pela iniciativa de termos uma reflexão em torno de um tema tão importante quanto esse. Cumprimentar também e felicitar a FDV por sediar este evento. Eu faço isso na pessoa do professor Ivan, nossa coordenadora. O tema que é trazido aqui para discussão e reflexão é um tema dos dias atuais. Nós vivemos em uma sociedade hipercomplexa, uma sociedade informacional, uma sociedade da informação, uma sociedade digital, e por conta disso também uma sociedade globalizada, como foi dito, esse tipo de crime não tem fronteiras, uma sociedade acelerada, em que os meios de se fraudar, os meios de se locupletar em torno do prejuízo de outra pessoa avançam a passos largos, e nós precisamos também, da mesma forma, estar investindo
né, em avanços para que possamos acompanhar e, portanto, não só reprimir, mas também prevenir e impedir esse tipo de crime que tem acontecido tanto nos últimos tempos. E nesse sentido é muito importante esse tipo de debate, porque nós precisamos avançar em várias frentes, né? Precisamos avançar em termos de inteligência, né? Inteligência dos órgãos de investigação, precisamos investir em tecnologia, como disse, é uma sociedade acelerada, né? As coisas caminham a passos largos, e precisamos investir também, deputado Mazin, em um aparato jurídico. Muitas das vezes nós precisamos ter ferramentas jurídicas, legislação para coibir esse tipo de prática que hoje nós não temos. Então, deputado, o senhor está de parabéns, né, por esse tipo de discussão, sempre no sentido de nós podermos avançarmos para conter esse tipo de crime, né, que tem avançado sobre a nossa sociedade nos últimos tempos. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado, doutor Adriano. Vou cumprimentar o nosso vereador de Vitória, Ailton Dadalto, se puder compor a mesa aqui também, a gente agradece. Cadê o Dadalto? Doutor Eduardo, você quer fazer uma complementação aqui? É bem rápido, é importante frisar e até trazer isso para o deputado Martim, que a OAB ela tá preocupada em divulgar muito esse golpe do falso advogado para prevenir. A gente quer prevenir isso, prevenir a população e a sociedade. E dentre ao que tem sido feito, a gente oficiou o Banco Central, oficiamos a Anatel, Ministério Público, delegacias especializadas. E o professor Adriano me fez lembrar, a Anatel, por exemplo, ela poderia receber os números que são falsos para registrar, porque cada hora eles utilizam um número falso. O Banco Central também tem que memorizar o nome e o CPF dessas pessoas que utilizam contas para fraudar as pessoas, que o dinheiro vem por meio de Pix e fica difícil buscar depois. Então é importante frisar que a conduta da OAB tem sim de tentar levar isso por meio de políticas públicas para tentar cauterizar essa situação, evitar que realmente o golpe ocorra. E nisso talvez a Assembleia pode também adotar uma postura semelhante, a Secretaria, eventualmente o Ministério Público, a Defensoria, outras autoridades. Por isso que eu queria complementar nesse ponto. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Sarlo. Passar a palavra ao doutor Ivan, defensor público, poder falar também sobre o golpe do falso advogado. O falso defensor também tem muito, né? Está acontecendo muito também. Infelizmente acontece muito na defensoria, mas excelentíssimo senhor deputado doutor Mazinho dos Anjos, gostaria de agradecer, né, em nome dessa frente parlamentar de advocacia, e em seu nome saudar a todos os parlamentares, excelentíssimo senhor secretário de Segurança, doutor Leonardo Damasceno, cuja presença aqui é significativa e fundamental para que a gente possa avançar nesse tema. Gostaria de estender meus cumprimentos à equipe de trabalho da Secretaria, os delegados Dr. Romualdo Jarnadoli e Dr. Leandro, que nos receberam muito bem as demandas da Defensoria Pública. Cumprimentar aqui a OAB, o Ministério Público, a Advocacia, cumprimentar os representantes da doutora Ivana, que é representante aqui da Casa, e falar que hoje, eu estou falando aqui em nome da Defensoria Pública, hoje eu atuo como assessor de segurança institucional, uma das minhas funções institucionais, mas não apenas como instituição de membros e servidores, mas sim como instituição que leva o nome dos assistidos da Defensoria Pública. Então, esse tipo de golpe que está ocorrendo, ele é um verdadeiro atentado contra o acesso à justiça, né? E contra a dignidade daquelas pessoas mais vulneráveis, na medida em que você utiliza a credibilidade que a Defensoria Pública goza perante a sociedade para almejar esse golpe. E não é um simples golpe, é algo arquitetado e organizado. Então, a gente vê que a replicação disso pelo Brasil todo não ocorre de maneira isolada, são células que replicam esse golpe adiante. Então, para a gente até compreender e que todos levem isso, né, adiante, foi falado aqui nessa questão informacional, eu separei como é que é o modus operandi. Muitos de nós já sabemos, mas é preciso que se diga sempre. E ele passa por 4 etapas. A primeira é a extração dos dados, o acesso indevido ao PJE.
normalmente através de credenciais, né, de advogados, que muitas vezes não sabem que estão sendo utilizadas essas credenciais, foram vazadas na internet, mas como foi falado aqui, eventualmente pode ter até alguma participação. E eles mapeiam todos esses processos, baixam as petições iniciais e passam à segunda etapa, que é a personificação de uma autoridade pública, ou de uma autoridade, seja advocacia, Ministério Público, assim por diante. E eles criam perfis, normalmente no WhatsApp. Por meio desses perfis, usando fotos institucionais, brasões institucionais, usando emblemas, usando o nome, endereço, local e nome até de membros e servidores, entram em contato com as pessoas e passam à próxima fase, que é a engenharia social. Então, hoje, né, a gente já tem o uso de inteligência artificial que vai sofisticar cada vez mais esse golpe. A gente estava conversando aqui antes de iniciar, né, com o Dr. Damasceno, o uso da IA para clonagem de voz, vídeo e assim por diante. Então, esses golpes eles vão se tornar cada vez mais sofisticados. E o uso da engenharia social hoje já está sendo suficiente para que as pessoas caiam no golpe. Então, se passando por essas pessoas, se passando por advogados, membros da Defensoria Pública, essas pessoas utilizando a credibilidade que a pessoa tem, as imagens e tudo mais, entram em contato utilizando um processo judicial verdadeiro, não é um processo falso, são dados oficiais de um processo que foi baixado no PJE, e aí passa a última etapa, que é a fase da extorsão. Então, utilizando os gatilhos mentais, normalmente no senso de urgência, para você receber esse valor aqui, que já está depositado, você precisa depositar em 24 horas, 48 horas, você precisa ter alguma providência. E a pessoa, naquela ânsia, muitas vezes, né, de terminar um processo judicial, ou pela confusão do dia a dia, e muitas vezes, eu falo em nome da Defensoria, pelos assistidos da Defensoria, na situação de vulnerabilidade extrema. Elas não são hipervulnerabilidade, né, como foi falado aqui. Eu tive um caso assim que a pessoa estava acamada, o representante dela, o tutor, recebeu o golpe em nome da pessoa que estava acamada. Então, assim, qual é o nível de discernimento que a pessoa que está passando por uma situação drástica, uma situação de vulnerabilidade social e pessoal, vai ter para poder discernir naquela situação, naquela tentativa de golpe? Então, só quem passa pelo golpe entende como é fácil cair. Então, a gente vê pessoas de todos os segmentos da sociedade caindo nesse tipo de golpe. Então, foi falado aqui, né, autoridades públicas, pessoas com alto grau de conhecimento, discernimento, mesmo assim, usando engenharia social, acaba-se, né, caindo nesse golpe. E é uma situação que não ocorre no Estado do Espírito Santo, não é um caso isolado, pelo contrário, só na Defensoria Pública eu mapeei mais de 12 defensorias passando por essa mesma situação a nível Brasil. A gente mantém contato entre todos os defensores e representantes de cada defensoria pública para que a gente possa, né, desmantelar e identificar esse esquema. E a Defensoria Pública agiu muito rápido. Assim que a gente teve os primeiros casos, foi feito um trabalho imediato e em múltiplas frentes. Pelo menos 5 situações a gente mapeou de atuação da Defensoria. Primeiro foi a documentação de tudo isso. A gente orientou a todos os assistidos que façam, né, o boletim de ocorrência, orientou os defensores que fizessem boletim de ocorrência, porque estão usando o nome deles para a aplicação desses golpes. A gente mapeou tudo isso para que, formalizando, fosse mais fácil a persecução penal, né, pelo Ministério Público, pela polícia. E, segundo, a provocação das autoridades. Imediatamente a gente oficiou, né, a delegada de carreira, mas secretário, né, de Segurança Pública. Nós fomos lá na secretaria, né, conversamos, tivemos a altíssima recepção dessa demanda por parte da secretaria e oficiamos a secretaria, oficiamos a subsecretaria de inteligência, o delegado-geral da Polícia Civil, e ali, naquele momento, a gente entregou um verdadeiro dossiê de inteligência, com a identificação das contas que foram utilizadas, das contas dos advogados que foram vazados e utilizados no processo no caso, né, dos processos da Defensoria Pública, a lista com o número de telefone utilizado por cada um desses fraudadores, os boletos bancários, dados de Pix, CPF e o titular dessas contas utilizadas no golpe. Foi um acervo de provas de dezenas de capturas de tela, com informações, com comprovantes bancários, e um relatório técnico bastante robusto, com mais de 500 laudas. E após isso, a gente passou à fase de contenção de danos, que foi a terceira etapa. Então, nós articulamos junto ao Tribunal de Justiça, junto ao presidente, o Dr. Samuel, para que houvesse o bloqueio imediato dessas contas vazadas, porque a gente sabia que não ia atingir só a Defensoria, ia atingir a OAB e assim por diante.
Então, são contas que são utilizadas não para aplicar o golpe nos assistidos da Defensoria Pública, mas em todo o sistema de justiça. Então, imediatamente a gente passou essa diligência, a gente solicitou ao tribunal que fossem bloqueadas contas, foram feitos esses bloqueios e isso reduziu. Então, mas não parou, porque novas contas passaram a ser utilizadas. E o quarto foi a combinação de e-mails. Então, a gente fez uma solicitação formal ao WhatsApp que derrubasse as contas, a meta, enfim. A gente passou a fazer uma comunicação à população, utilizando os meios da imprensa. Fizemos toda uma comunicação interna para todo mundo que trabalha na Defensoria Pública. Hoje a gente tem mais de 800 pessoas vinculadas diretamente à Defensoria Pública. E, por último, veio a prevenção. Então, a gente criou um novo protocolo de atendimento da Defensoria, em que a gente passa a utilizar outras ferramentas para entrar em contato com a população. Reforçou essa proteção interna. A gente não tem nenhum relato de utilização de credenciais da Defensoria Pública nesses golpes. Mas isso não é uma situação, não é uma ação isolada, né? A gente sabe que vai ser necessária essa frente parlamentar levar adiante esse diálogo, essa articulação entre toda a rede do sistema de justiça, porque de fato é uma situação coordenada. A gente vê que são núcleos que se utilizam disso, né? Como foi falado aqui, houve uma operação agora em Santa Catarina, mas que houve uma apreensão de pessoas em vários estados, né? E o núcleo estava lá, mas ele fica lotado em Santa Catarina, mas aplica o golpe aqui no Espírito Santo. Ele fica lotado lá em São Paulo, mas aplica o golpe aqui no Espírito Santo. Então, eu agradeço aqui, né, em nome da Defensoria, ao Poder Legislativo, por esse momento, essa articulação, ao Poder Executivo, na pessoa do secretário, por toda a acolhida e todo o trabalho que vem sendo feito, ao Poder Judiciário também, que nos recebeu e nos auxiliou imediatamente, e concluir, né, o nosso compromisso da Defensoria Pública, né, com a instituição que nasceu para dar voz às pessoas mais vulneráveis, e essas pessoas vulneráveis estão sendo atacadas nesse momento. Então, reforço aqui, né, que isso fere nossa missão institucional, né, fere a nossa, todos os nossos valores institucionais. Então, a gente se coloca à disposição para auxiliar em tudo que for possível aqui, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade, porque é isso que as pessoas confiam que as instituições sejam capazes de resolver esse problema. Então, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição em nome da Defensoria Pública para ajudar no que for possível. Muito obrigado, doutor Ivan. Passar a palavra para a nossa professora Ivana, para poder também fazer a manifestação em nome da faculdade. Boa noite a todos e todas. Cumprimento os membros da mesa. Minha fala aqui hoje não é tão técnica, é uma fala mais de representatividade institucional. Eu quero agradecer à Frente Parlamentar, em nome do deputado Mazinho dos Anjos, por trazer essa discussão importante, trazer essa reunião ordinária aqui para a nossa casa, para a FDV. É uma discussão que, evidentemente, tem toda a relação com o nosso curso de Direito e é uma oportunidade para os nossos alunos aqui presentes terem contato com esse tema. Evidentemente, tenho certeza que já tiveram contato com o tema pelas redes sociais, pelas notícias, pelos jornais, mas aqui vocês terão uma oportunidade de receber informações qualificadas sobre o que de fato está acontecendo e sobre as medidas que vêm sendo adotadas para que esse golpe que mancha a imagem da advocacia, ele seja contido. Já foi dito aqui que é importante que essas informações sejam divulgadas, porque quanto mais a sociedade tomar conhecimento do que está acontecendo, das fraudes que estão sendo perpetradas, em nome da advocacia, manchando a imagem da advocacia, mais rapidamente esses golpes serão contidos, mais rapidamente esse movimento tende a arrefecer. Então, nesse sentido, é importantíssimo que essa discussão seja trazida para a academia. Parabenizo novamente a iniciativa da Frente Parlamentar de sair, né, do ambiente da Assembleia e trazer essa discussão para a academia, para essa proximidade com a sociedade. Então, nesse sentido, quero pedir até aos alunos que fiquem atentos, que contribuam com o debate. Vocês são plenamente qualificados para isso. Quero agradecer novamente a oportunidade e passar a palavra ao deputado. Obrigado, professora Ivana. Passar a palavra para o nosso vereador, também ex-estudante da FDV. Inclusive, hoje mais cedo a gente estava aqui lançando o Laboratório de Direito e Políticas Públicas, então 2 egressos aqui podendo trazer um debate tão importante de política pública para a FDV e tendo a contribuição dos alunos também. Então quero primeiro parabenizar o nosso deputado estadual Mazinho dos Anjos,
que sempre está inovando. Hoje de manhã citamos seu nome aqui, Mazinho, sobre sua política pública de revogaço de leis que são totalmente inúteis e que atrapalham o sistema legislativo como um todo. Então você está sendo sempre lembrado pela gestão inovadora. Mais uma vez aqui, parabéns. Cumprimentar todos da mesa, Eduardo Sarlo, né, representando a OAB, um querido amigo, nosso secretário estadual de Segurança, Damasceno, parabéns pelo trabalho. Sei que a missão não é fácil. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Vitória. Também sou advogado e hoje recebi 2 ligações de pessoas que advogam, conhecendo o meu contato com o delegado da crime cibernético, falando: poxa, me bota para conversar com o Breno, porque, meu Deus, está o dia inteiro ligação do golpe do falso advogado. Então, realmente, isso é uma realidade, e é uma realidade que, às vezes, a gente não leva a verdadeira sensação que ela traz, e a gente não dá o tamanho devido a um crime desse. Às vezes a gente olha para o nosso WhatsApp, vê esse crime acontecendo e fala: só vou deixar essa mensagem aqui passar e vamos tocar a vida. E a gente tem que reforçar isso. Quando a gente reforça essa cultura de deixar de lado uma situação dessa, a gente está corroborando com situações que podem piorar muito. Hoje a gente sabe a quantidade de advogados que a gente tem na sociedade, e a gente tem que ser muito cuidadoso, muito minucioso com essa situação. Então, secretário, tenha total consciência que a gente está aqui para ser parceiro, para ajudar. Então, parabéns pelo trabalho que vem exercendo. Professor Ivana, não preciso nem dizer do brilhantismo que vem conduzindo a coordenação aqui na FDV, colocando a academia para entrar na realidade, na prática, para ajudar um deputado tão brilhante que também é oriundo das cadeiras da FDV, para colaborar com política pública. Isso aqui, com o nosso defensor, o nome do senhor, eu peço perdão, doutor Ivan, falou muito bem. Doutor Ivan, o senhor aqui trouxe uma situação que são pessoas vulneráveis que passam por isso. E sempre quando eu falo a gente está na política para mudar a vida das pessoas que mais precisam, também é fazer o contrário, não deixar acontecer uma situação dessa. Então, parabéns pela fala. É importantíssimo a Defensoria Pública estar nessa missão. Parabéns pelo trabalho. Doutor Adriano Pedra também, nosso juiz eleitoral. Deixar meus cumprimentos e peço perdão. Doutor Ronald, perdão, doutor Ronald, muito prazer, do Ministério Público, muito obrigado pela presença. Eu quero cumprimentar todos os presentes advogados, em nome do doutor Renan Salles, um grande exemplo de advogado, ex-juiz eleitoral, um parceiro. Todos os advogados sintam-se presentes, sintam-se cumprimentados, todos os presentes. É sempre uma honra estar aqui, mas obrigado, né, pelo convite, e conte com o nosso mandato. Eu sei da seriedade, do compromisso que Vossa Excelência tem principalmente com a classe dos advogados, que a gente tem um carinho especial porque a gente faz parte. E a gente está sofrendo com isso. Então, muito obrigado, uma excelente palestra do nosso brilhante secretário Damasceno. Obrigado, vereador Dadalto. Eu vou fazer uma breve apresentação, vou tentar fazer daqui de costas mesmo, que eu estou com a apresentação aqui no celular, né, para isso, senão vai ter que se fazer a mesa, deixar essa mesa aqui, que a mesa está bastante representativa. E vou iniciar aqui pela introdução, né, do crescimento das fraudes do falso advogado que vem acontecendo no Estado do Espírito Santo e todo o Brasil, como foi falado por todos aqui. E o objetivo dessa reunião é um objetivo de alertar a população, né, por isso que eu fiz questão de solicitar ao presidente Marcelo Santos da Assembleia que a TV Assembleia estivesse presente, para a gente poder fazer esse alerta para a população e apresentar algumas medidas de prevenção, porque o cidadão que está sofrendo principalmente com isso, não só o advogado, como as autoridades que são utilizadas por esses golpes, mas o cidadão é quem está fazendo PIX, quem está tendo o prejuízo financeiro, o prejuízo emocional. Então é importante a gente fazer essa prevenção e cada um que está aqui também sair e falar desse assunto, né, com seus familiares, seus amigos, para que a gente possa evitar esse crime que vem acontecendo. O foco no Espírito Santo e o impacto aqui nas pessoas físicas e jurídicas. Falar um pouquinho aqui para vocês como está funcionando esse esquema do falso advogado, né? Primeiro, o acesso às informações públicas e privadas nos processos. Eu vou dar um exemplo, um caso concreto para vocês aqui. Normalmente um advogado, como o doutor Eduardo falou, com token, né, de advogado, acessa um processo com todos os dados ali, as informações pessoais das partes, procuração dos advogados, endereço, e com essas informações do processo ele vai atrás das pessoas que estão ali no processo
falando o nome da mãe da pessoa, o que é o processo, qual o valor da causa, dizendo que ele ganhou. Então a pessoa começa a acreditar, né, na veracidade, porque quem está do outro lado tem todas as informações que teve acesso ao processo judicial. Então o contato com a vítima normalmente é feito por WhatsApp, né, por e-mail ou telefone, são as 3 formas mais utilizadas. A solicitação sempre de depósito ou transferência ou por Pix também. O envio de comprovantes falsificados de transferência e exigência de reembolso são rápidos, feitos por esses criminosos. E aqui eu trago um caso, eu tenho um escritório de advocacia também, e a gente vem sendo vítima há mais de 6 meses, principalmente o advogado Dr. Matheus, ele autorizou a gente colocar aí alguns prints de um número falso que está usando a foto dele por diversas vezes. Foram 4, nesse caso específico, que eu estou... Inclusive, vou passar isso tudo para o nosso secretário. Foram 4 processos do escritório, 4 pessoas, autores diferentes. Eles tentaram aplicar o golpe usando a voz do advogado e inteligência artificial. Pegaram a voz de um vídeo dele da rede social, reproduziram com inteligência artificial para solicitar o encaminhamento de PIX, de recursos, dizendo que a gente tinha ganho esses processos. Tem aí o áudio? Não sei se consegue passar o áudio. Depois, para vocês verem, ó, com o tempo, eles já mudaram o mesmo número, já mudaram a foto, dando golpe em outro advogado. Então eles vão pegando aquele número e reiteradas vezes, vão usando diversos advogados e vão aplicando os golpes. Nesse caso, deixa eu ver se eu consigo aqui botar o áudio para vocês terem uma noção de como eles estão utilizando com inteligência artificial. Advogado responsável pelo seu processo. Estou passando para te dar uma ótima notícia. Vencemos a sua causa. E o valor da sua indenização já está disponível para você receber. Para dar continuidade. Esse foi um caso, né, que aconteceu no meu escritório, onde usaram inclusive inteligência artificial para tentar convencer né, a parte de fazer o depósito em Pix. As estatísticas no Brasil, a gente tirou do site da OAB Nacional, Eduardo, e eu imagino que isso seja um número muito pequeno em relação à quantidade de casos que as pessoas não notificam a OAB, né, não comunicam a OAB do crime. Então são 17, mesmo assim é um número alto, 17.500 ocorrências em todo o país. Em São Paulo, 1.600 denúncias, Minas Gerais, 516, Rio de Janeiro, 550. Eu acho que se somar aqui só de quem aqui já tem escritório sofreu golpe, dá mais de 500 só no Espírito Santo, nós aqui da mesa. Então tem uma subnotificação muito alta ainda, então as pessoas não estão comunicando às autoridades competentes, Polícia Civil, né, Polícia Militar, OAB, para poder fazer essas notificações. Aí eu trago aí o quadro das notificações da OAB Nacional, do site da OAB Nacional. Então realmente tem uma subnotificação muito, muito alta ainda. Aqui para os senhores e as senhoras poderem ver, vem sendo noticiado na imprensa, na grande imprensa, diariamente essa questão, né, de casos. Então vou passar bem rápido. E aqui eu gostaria de falar algumas dicas. No final, quem deixou e-mail e telefone, a gente vai estar encaminhando a cartilha da OAB. A OAB Espírito Santo tem uma cartilha para prevenção, então a gente vai estar encaminhando para vocês poderem divulgar isso, também ajudar a divulgar. E aqui eu gostaria de deixar algumas dicas para prevenção. Então, primeiro, confirmar a identidade do advogado, né, solicitando o número da OAB para checar no sistema da Ordem dos Advogados. Quando eu comecei a encaminhar o convite, veio surgindo diversas pessoas falando que foram vítimas. Uma deputada, colega, que foi prefeita e tem uma ação de probidade quando ela foi prefeita, ela falou que fizeram contato falando que ela tinha que depositar 40 mil, senão ela ia ser presa. Ela viu a mensagem 11 horas da noite, começou a ligar para o advogado dela desesperadamente, não conseguia falar com ele, ela ficou sem dormir, né? Porque imagina, você tem alguém te pressionando, falando que tem um processo, que ela não é advogada, não entende do processo, não consegue falar com o advogado, e a pessoa falou que se não depositar vai ser presa, corre risco de ser presa, já está na Polinter, e ela desesperada, e acordou o advogado meia-noite, ele falou que era um golpe para não depositar nada. Então está muito forte essa questão. Então
Então, confirmar sempre com o seu advogado, né, se isso é verdadeiro ou não. Não realizar pagamentos para conta que não seja do advogado ou do escritório do advogado, que você tem confiança, que tem procuração, né, que é seu advogado no caso. Evitar qualquer tipo de pagamento solicitado por mensagem ou ligações sem a devida checagem, né? Desconfiar de pedidos urgentes de transferência, que o doutor Ivan falou, né, que normalmente eles querem fazer isso na pressão da urgência, né, a pessoa desespera, né, principalmente via Pix, especialmente quando envolve valores a serem supostamente liberados pela Justiça. Guardar prints e conversas e comprovantes que devam ser levados à delegacia para registro de boletim de ocorrência. Isso é importantíssimo, porque a Polícia Civil, o doutor Damasceno vai falar isso, a Secretaria de Segurança Pública vai agir de acordo com o número de demandas. A partir dali vai fazer o planejamento para colocar o efetivo necessário para aquele tipo de caso. Então, quanto mais as pessoas informarem a polícia que está acontecendo, né, a polícia vai ter mais condição de colocar o esforço nessa demanda. Então, prefira se comunicar de forma presencial, principalmente quando for discutir questões financeiras com o advogado, né, não fazer isso pelo celular. O advogado deve trocar as senhas de acesso dos sites de procedimentos eletrônicos, comunicar aos seus clientes sobre a existência do golpe e deixar claro que são canais oficiais do escritório. Então isso é importante para a advocacia fazer. Eu estou fazendo isso no escritório, né, comunicando os nossos clientes. Registro de boletim de ocorrência se cair ou suspeitar de algum tipo de golpe. Então, finalizando aqui, tem um QR Code de um formulário de denúncia, né, confirma a ADV, isso aqui é da OAB, né, nessa... Na OAB hoje, nós temos 880 denúncias registradas. Eu concordo com o deputado Mazinho, ainda é pouco. É muito mais, a gente tem muito mais pessoas lesadas do que isso. Então, campanhas de conscientização, formulário de denúncia, esse aqui é o QR Code. E, por fim, aqui também, o telefone 0800 086 2231. Fica de meio-dia às 19 para fazer denúncias, formulário também online, e o WhatsApp tem um plantão 999463254. Então é só um objetivo aqui de passar essas informações para que as pessoas possam denunciar, buscar registrar as ocorrências. E já finalizo aqui a apresentação e gostaria de passar a palavra para o secretário de Segurança Pública, para ele poder fazer as apresentações das ações que, em conjunto com as entidades, vêm sendo feitas pela Secretaria, pelo Governo do Estado. E, no final, a gente vai passar por algumas perguntas que vocês queiram fazer e também fazer alguns encaminhamentos. Nesse caso específico, desses 4 processos que eu citei do Dr. Matheus, o mesmo advogado de Pernambuco acessou o PJE momentos antes do início dos golpes. Então, quer dizer, ele não era advogado de nenhuma das partes, ele não era interessado no processo, ele não é nem sequer do Estado do Espírito Santo, nem advoga aqui, e acessou esses 4. No mínimo é suspeito. Então, a Frente Parlamentar já vai fazer o encaminhamento de um ofício para a Delegacia de Polícia de Pernambuco, Ministério Público do Pernambuco e OAB de Pernambuco, para que se identifique por quê que esse advogado, que não é parte do processo, nesses 4 processos, do Espírito Santo, do mesmo advogado, que é o advogado dos autores dos processos, porque que ele acessou o PJE e logo em seguida os 4 autores das ações foram vítimas de um golpe, né? Então ele tem que se justificar, ou alguém usou o token dele, ou ele usou o token dele para pegar essas informações e passar para alguém que cometeu esse crime. Então a gente vai começar a fazer isso, todas as identificações dos advogados, que tem algum advogado que acessou o processo e tiver alguma suspeita como essa, nós vamos oficiar a OAB do Estado, a OAB de outro Estado, Polícia Civil do Estado, Ministério Público do outro Estado, para que isso possa servir de subsídio para essas investigações que já estão sendo feitas em alguns processos. Então, passo a palavra ao nosso secretário, e como ele tem uma apresentação, acho que vou seguir daqui. Vai lá, ok, secretário, fique à vontade.
Boa noite a todos e a todas. Uma alegria estar aqui nessa noite discutindo um assunto tão relevante para a advocacia, mas também para a sociedade capixaba e sociedade brasileira também. Queria cumprimentar o nosso deputado Mazinho dos Anjos, agradecer pelo convite para estar aqui hoje, agradecer a professora Ivana por nos disponibilizar esse espaço, pela hospitalidade. Em nome de Vossas Excelências, cumprimento a todos da mesa e todos os presentes aqui. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui participando. A gente fez uma apresentação, mas, na verdade, acho que pela apresentação tão qualificada que todos falaram aqui na mesa, acho que eles já quase exauriram o tema, né? Então, acabarei sendo um pouco repetitivo, mas vou fazer de forma bem breve, bem rápida, para a gente não se alongar naquilo que já foi falado. Então, me permita só levantar. Ah, tá. Deixa eu levar, então, para... Eu visualizo o que eu estou falando, fica mais fácil. Então, vamos falar sobre estelionato digital, né, o golpe do falso advogado. Já foi muito bem explicado aqui sobre o que a gente está falando. Então, já vou começar trazendo um dado, né? Um dado sobre crimes digitais, estelionato e estelionato na modalidade web, né? A gente acompanha na Secretaria de Segurança Pública, através do nosso observatório, todas as modalidades de crime, e a gente faz estatísticas. Essas estatísticas são importantes para que a gente faça o acompanhamento online do que está acontecendo e adote melhores políticas na distribuição do efetivo, na distribuição das prioridades, daquilo que é importante que a sociedade espera que as forças de segurança atuem. A primeira coisa, a gente tem observado nas estatísticas de crimes informáticos, que a gente chama na nossa estatística de crimes informáticos ou também de estelionato, um crescimento assim, estratosférico nos últimos anos, né? Desde a pandemia principalmente. Isso se observou, mas não decorrente necessariamente da pandemia, mas decorrente da mudança, efetivamente, de transformação digital, de inclusão digital que a sociedade passa, né? E isso, obviamente, influencia a nossa forma de agir, de atuar, de viver, e também influencia os criminosos, que também passam a utilizar do meio web, do meio digital para o cometimento de crimes. Bom, os dados estão bem pequenininhos aqui, mas o dado em amarelo que a gente observa ali, nessa estatística, é o crescimento de estelionato no ambiente web, ano após ano. Então, nós temos ali, né, nos últimos 5 anos ou 6 anos, e a gente observa um crescimento. Então, a gente está falando de algo que está crescendo efetivamente. Se observa esse crescimento. Então, a gente tem um crescimento que foi mencionado ali em cima de 18,3% no ano de 2024 em relação a 23. E este ano de 25 já temos um aumento de 17,1% no primeiro semestre. Ou seja, aliás, até julho, não só no primeiro semestre, mas julho, os 7 primeiros meses, nós temos um aumento em relação ao ano anterior, de 24, de 17,1%. Então, esse é o ambiente que a gente está vivendo, ou seja, é o novo normal, inclusão digital, transformação digital, mas também a criminalidade passa a atuar em ambiente virtual. E a transformação do padrão criminal, ou seja, as políticas nossas de segurança pública vão tendo efeito. A gente fala isso todos os dias, o governador fala, a imprensa fala, o secretário de Segurança Pública fala, o comandante-geral da PM fala, o delegado-geral fala, sobre as políticas públicas que são feitas pelo Estado do Espírito Santo, o Estado presente em defesa da vida, a gente fala muito sobre isso, mas isso a gente consegue, então, fazendo o nosso trabalho ordinariamente, reduzir aquela criminalidade que é aparente, que afeta a população, aquela que acontece no ambiente público, ou seja, então a gente mostra aqui um dado interessante, ano após ano, redução dos crimes de roubo em via pública. Redução de crimes de roubo em via pública. Isso decorre da política de melhor distribuição do policiamento ostensivo, melhores medidas para combater os crimes de roubo, como a instalação de câmeras dentro de ônibus. São políticas que a gente faz e reduz, então, a criminalidade em ambiente público. Mas, por outro lado, de um lado a gente reduz aquilo que acontece, o crime violento, o crime que acontece em via pública, mas aquele crime que é escondido dentro de casa, atrás de um computador, esse está aumentando. Então é isso que a gente mostra, os golpes
aumentando, e grande parte decorrente do crime que acontece em ambiente web, né? Então, esse é um dado para a gente chamar a atenção desse novo normal nosso decorrente da transformação digital. E, obviamente, nesse contexto, a advocacia, em geral, né, não vai escapar, né, de ser vítima também desse tipo de golpe. Então, a gente fala de golpes envolvendo a advocacia, o serviço da justiça, do poder judiciário, são golpes antigos, né? Quem não conhece o velho golpe do precatório, do falso precatório, do falso juiz, do falso oficial de justiça, né? Do falso serventuário da justiça, mas, exatamente, do juiz arbitral, enfim, são golpes antigos que foram sendo reinventados para o ambiente web. E daí, o ambiente web, como dá muito mais anonimato, obviamente, além de levar para o ambiente digital, ele leva também ao aumento desse tipo de ocorrência. Então, é isso que a gente observa. Então, a advocacia e os seus clientes, os clientes da advocacia, os escritórios de advocacia, a defensoria pública, os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público, todos passam a ser vítimas também no ambiente web. Então, é isso que a gente chama a atenção aqui. Não vamos falar, e tem sido falado, sobre o golpe do falso advogado, que entra nesse contexto, ou seja, o golpe do falso advogado em ambiente web. Já foi falado, o deputado Mazinho mencionou de várias reportagens na web falando sobre isso, então é um assunto que está no nosso dia a dia, é um assunto que é, portanto, relevante e é importante que a Frente Parlamentar trate disso, é importante que a sociedade trate desse assunto. Trago aqui essa reportagem do ano passado e trago uma de hoje, nessa operação que foi mencionada hoje. Operação em 6 estados mira suspeitos se passarem por advogados de Santa Catarina para aplicar golpes. E aí nos estados temos ali, ó, também foi falado muito sobre isso, que esse tipo de golpe não tem fronteiras. Então nós temos aí mandados de prisão em busca sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, ou seja, de norte a sul do país, uma mesma quadrilha atuando e lesionando clientes de advogados em Santa Catarina. Mas é a mesma coisa que acontece, a mesma lógica no Espírito Santo. Ou seja, nossos clientes da advocacia aqui, os clientes da Defensoria Pública, são vítimas de golpistas do Brasil todo. Então essa é a realidade nacional. E desligou, aí voltou. Bom, o golpe, foi mencionado, o golpe é um tipo de estelionato, né, que se passa por advogados, assistentes também, secretárias, estagiários do escritório. Então, às vezes, liguem se passando pelo advogado, mas também, às vezes, se passa por algum assistente do escritório de advocacia, não, ou então o primeiro contato é do advogado, mas depois eu vou passar para um... Então, assim, ganhar confiança também é importante mostrar que é um escritório mesmo, que tem vários funcionários, então pode acontecer dessa forma. Passa necessariamente pela falsa promessa de uma vantagem, e a vantagem é uma vantagem lícita, porque o cliente espera por aquilo. Ele entrou com a ação para ganhar, então tem o valor da causa que ele espera receber, então está prometendo para ele algo que ele espera receber. Então, basicamente isso, em algum momento, ele tem que ganhar confiança. O alvo, obviamente, então, é quem tem litígio no Poder Judiciário, e, basicamente, ele acredita que está falando com um verdadeiro advogado, e ele efetua esse pagamento, de alguma maneira, para garantir o pagamento da sua indenização, da sua reparação, do seu valor de causa. Então, vai criar despesas das mais diversas naturezas, né? Seja custos judiciais, despesas, pagamento por documentos, pagamento por certidões, enfim, pagamento de perito judicial, seja lá qual for a causa, o motivo daquele pagamento, a forma condiciona o recebimento a um pagamento, né, de alguma despesa qualquer no processo. O modus operandi começa necessariamente pelo aquilo que foi falado bastante aqui, a preocupação, o deputado Mazinho mencionou, o doutor Eduardo Sarro mencionou, vários mencionaram. Acesso privilegiado a algumas informações. Esse tipo de golpe, golpista em geral, tem que criar um que a gente chama, os americanos chamam de rapport, relação de confiança, né? É uma relação de confiança que o golpista cria com a vítima, para que a vítima acredite que aquela situação é verdadeira.
Então, ele precisa de criar uma situação de confiança. Então, a primeira coisa é ter dados, ter informações que são ou públicas ou privadas, mas que geram essa confiança do cliente de que ele está falando com alguém legítimo. Então, isso é importante. Qual é a preocupação? Antigamente, quando o golpe era lá do falso juiz, do falso não sei o quê, do falso oficial de justiça, serventuário, etc., eles se baseavam principalmente em dados que eram publicados no Diário Oficial. Então, eram dados muito pequenos, né? Assim, às vezes até tinham dados um pouco maiores, mas não eram tantos dados porque não tem a íntegra do processo, os dados qualificativos, contatos, etc. Mas aqui com a digitalização, transformação digital, processo eletrônico, PJE, EPROC, etc., sistemas eletrônicos, a possibilidade de você acessar a íntegra do processo te dá condições, portanto, de ter informações que dão condições de você criar uma história, um contexto, criar essa relação assim de confiança com aquela vítima de que você efetivamente é um advogado, é um defensor público, é algum representante que tem acesso àquele processo. Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem que ter algum tipo de informação privilegiada sobre aquele processo. E normalmente, como mencionou o doutor Ivan, normalmente é a petição inicial que tem os dados mais completos. Então, ele precisa acessar o processo. E o processo eletrônico, o PJE, quem acessa o PJE, o EPROC, outros sistemas de processo eletrônico, a advocacia, obviamente, ela tem direito ao acesso integral ao processo, sendo ele advogado com procuração nos autos ou não. Ele vai ter esse acesso, obviamente, que gera um alerta, digamos assim, né? Vai acessar esse processo? Mas ele acessa. E aí começam os problemas, que é o problema da credencial, que se ela for perdida, se ela for cedida, se ela for emprestada ou se ela for roubada, ela vai gerar esse problema de alguém que não deveria acessar alguma coisa e está acessando. Então esse é o problema. Por isso que vazamento de credencial é um problema sério, mas que leva eventualmente à responsabilização de quem é o titular da senha, da credencial, do token. Óbvio, todos nós sabemos, quem tem sua senha a qualquer sistema, se você emprestou para alguém, se você cedeu, se você perdeu, se não teve o dever de cuidado, alguma responsabilidade você pode ter, seja qual for. Então, o modus operandi começa com isso, necessariamente. Segunda coisa, criação de contas falsas, normalmente para comunicação. Só que o mundo é digital, a comunicação também é digital, a comunicação é por WhatsApp, antigamente era mais forte por e-mail, por telefonia, hoje é mais forte por WhatsApp. Então, obviamente, passa necessariamente por isso. O deputado Mazinho mostrou para a gente, de forma muito clara, assim, e a gente consegue compreender, é a criação do falso perfil com a imagem, né, e o nome do advogado. Então, quer dizer, bem ou mal, a vítima principal, a gente está falando, é o cliente, que é quem normalmente vai sofrer um prejuízo financeiro se cair naquele golpe. Mas o advogado também é vítima, porque a sua imagem, o seu nome está sendo usado. Então esse golpe passa necessariamente pelo uso da sua informação, do seu dado. E isso afeta a sua personalidade, afeta a sua honra, afeta a sua respeitabilidade, porque, bem ou mal, em algum momento, uma gama de clientes seu que for vítima de desse tipo de golpe, é difícil o advogado sair também sem ser arranhado, sem sua honra ser arranhada, porque o cara, bem ou mal, será que não? Será que não tem a ver? Será que aquele escritório lá alguém não favoreceu? Será que não está protegendo alguém? Sempre fica uma pulga atrás da orelha que afeta, portanto, a honra, a personalidade, a imagem, a honra mesmo do advogado e do seu escritório. Portanto, também é vítima. Então passa, no modus operandi, pela criação dessa conta falsa. Então esse é um dado que é importante. E agora, com o IA, né, como mostrou o deputado Mazinho, muito preocupante. Coloca, às vezes, sua imagem falando, sua voz ali aparecendo, e aí, até depois você explicar para alguém que não era você falando, a sua imagem sai arranhada necessariamente. É claro que pode acontecer também a falsa identidade pelos métodos também de clonagem de conta de WhatsApp,
o roubo da conta, né, daquela conta de WhatsApp também, mas assim, é menor, né? A maior parte dos casos é criação de conta falsa. O contato e a credibilidade, ou seja, criar aquele raporte, relação de confiança, isso é fundamental. Então ele tem nos dados privilegiados uma conta com a imagem do seu advogado, ou o nome do seu advogado, ou a imagem do logotipo do escritório, passa essas mensagens falando do processo, aquilo que a gente já falou, e ganha confiança. Promessa de vantagem, também a gente já mencionou sobre isso, necessariamente quem entra com ação na justiça espera ganhar alguma coisa, então essa é a promessa da vantagem. Não é nada ilícito, então por isso que a pessoa também, enfim, pode cair de forma muito tranquila, porque ela espera ganhar aquilo. Engenharia social, né? Então vai utilizar os mais estratagemas possíveis, né, para fazer isso aí, para manter aquela persuasão, convencimento de que é real. Então, às vezes, se ele não utilizar uma linguagem muito chula, aí a pessoa pode desconfiar. Se é advogado mesmo, escrevendo assim, né? Então, cada vez mais eles vão se aprimorando. Então, a utilização da voz por IA é importante, porque se o golpe é cometido para alguém de Pernambuco, ele tem um sotaque muito característico que vai denunciá-lo. Então, é importante esse tipo de coisa. Então, isso faz parte da engenharia social, fazer esse convencimento. A exigência do pagamento, ou seja, eu ofereço uma vantagem, que normalmente é lícita, mas eu tenho que exigir um pagamento. É custo processual, honorário, seja lá o que for. Então, pode ser um pagamento que ele exige um PIX, que a maior parte é por isso, né? Mas tem golpes mais elaborados. Eles vão elaborar, por exemplo, um boleto bancário para você pagar, para você ter confiança. E aquele boleto bancário, só que ele não vai para o Tribunal de Justiça. Ele vai para a conta de alguém. A conta de algum laranja, de alguma empresa falsa que ele também criou ali. Então, pode ser por boleto também, né? Métodos de pagamento é predominantemente PIX, mas pode ser, enfim, transferência, TED, pode ser pagamento por cartão de crédito, né? Qualquer coisa, né? Então, os caras não são, assim, bobos, né? Realmente criam vários estratagemas. E, ao final, recebeu algum valor, é o padrão, é desaparecimento, é bloqueio, não mantém mais contato e some. É isso. Recebeu e aquele dinheiro que entrou em alguma conta é múltipla transferência, saque imediato, aquele boleto que foi pago é saque daquele valor assim que ele tiver entrado na conta, o PIX é a mesma coisa, e é isso. Ou seja, a chance de reaver o valor é mínima. Mínima. Isso aí, transferiu o valor, saiu do bolso e entrou no... já era. Então, e aí ele some. E aí o problema para o advogado. Cai para o advogado, cai para o defensor. Porque em uma hora a pessoa vai perceber que o dinheiro ela não recebeu nada, ela pagou e ela vai cobrar. O contato ela não consegue, ela vai bater na porta do escritório, vai pegar o telefone fixo, ligar lá para a secretária. Mas aí eu paguei, cadê meu dinheiro? E aí o problema está para o advogado. Então este é um problema que a advocacia, no final das contas, a sua imagem sai arranhada. Porque o cliente vai procurar, mas você foi vítima de golpe, não foi eu. Mas eu paguei, não foi. Então, assim, é algo muito complicado. Então, a advocacia tem que estar atenta para isso, porque, no final das contas, o seu nome está em jogo, sua reputação está em jogo. Esse aqui é o fluxo, né, de tudo que a gente falou, o fluxo do golpe. Começa ali com a coleta de dados, contato via WhatsApp, promessa de vantagem, solicitação de pagamento, diversos. Urgência e pressão para o pagamento. Depois que ele viu que está ganhando a confiança, foi mencionado aqui várias vezes sobre isso. Quando ele vê a brecha, vê que a pessoa está quase, vê que fez o contato, aí é pressão. Precisamos fazer agora, e tem que resolver agora, porque não pode consultar ninguém, não pode parar para pensar. A pessoa tem que fazer aquilo no calor do momento. Muitos golpes dependem disso, dependem dessa pressão, dessa urgência para a pessoa cair. Às vezes a pessoa deposita e ela, 1 minuto depois, ela, acho que eu fiz besteira. Por quê? Porque, de fato, eles trabalham assim, né? Eles trabalham porque eles trabalham imaginando que se você não tiver muito tempo para pensar, você vai cair no golpe. E acontece
acontece com qualquer um de nós, pode acontecer. E o recebimento dos valores. Ações pós-golpe, você sofreu o golpe, o que fazer, né? Normalmente, como eu tinha falado, eles cessam a comunicação, às vezes bloqueiam o contato, as vítimas não recebem o valor e acabam percebendo o golpe. E aí já é tarde. Procura o advogado real, o advogado contratado, e aí é o problema. As perdas financeiras variam amplamente, assim, em dezenas ou, enfim, centenas de milhares de reais. Tem mais variadas quantidades. A gente, analisando os dados da nossa delegacia online, dos registros de ocorrência, tem mais variados valores altos, às vezes que as pessoas perdem, são às vezes valores menores, ou médios, ou maiores, dependendo do tamanho da pretensão que ela tem naquela ação. A resposta em caso de golpe, o que a gente sugere sempre? Fazer aquilo que o doutor Ivan fez no caso da Defensoria. Nós recebemos lá, né, o defensor-geral, recebemos o doutor Ivan, falando sobre esse assunto, né, colocamos lá a nossa subsecretaria de inteligência à disposição, nosso laboratório de crime cibernético à disposição, para ajudar a Polícia Civil também nesses casos. Mas uma coisa importante, consultar o acesso de terceiros no PJE. Tem lá a possibilidade de você consultar quem acessou esse processo. Ou seja, quando a pessoa é um terceiro interessado, ele fica registrado lá também o acesso dele. Fica de todo mundo, mas fica especialmente do terceiro, bem delimitado. E aí, aquilo ali é uma informação que é importante, porque, como mencionou tanto o doutor Ivan, tanto o deputado Mazinho, normalmente a pessoa acessa aquilo ali, obtém os dados e depois já parte para o ataque. Então, normalmente, são datas muito próximas, né, esses acessos, né? Às vezes tem várias pessoas que acessaram, mas se você consegue identificar a mesma pessoa acessando vários processos diferentes e que ela não tem procuração, é um indicador muito importante. Para as autoridades, depois que for apurar isso, Ministério Público, Polícia Civil, quem for ter esse trabalho, então essa informação é muito relevante. Então, se você é o patrono daquela ação que o cliente foi vítima, acesse esse dado, gera, imprime e gera esse arquivo, porque depois você vai disponibilizar ele no momento oportuno para o seu próprio cliente buscar, enfim, a responsabilização de alguém. Orientar o cliente lesado e noticiar o golpe, né? Registrar o boletim de ocorrência é fundamental. A gente tem uma subnotificação, e subnotificação é sempre ruim em qualquer crime, né? Porque você não consegue ter a real dimensão de um problema. A gente, no universo de segurança pública, a gente trabalha com dados, com indicadores, com números. Então, quando a pessoa fala, a gente, aqui nessa região, sofre muitos assaltos aqui às lojas. E ele não noticia, não, mas é toda hora eu sofro um assalto aqui, a gente não faz mais boletim de ocorrência. O que significa para as forças de segurança? Elas olham aquilo e falam que essa região é segura. Então, não precisa colocar policiamento naquela região. É assim que funciona a análise estatística. Então, é importante noticiar qualquer tipo de crime para que políticas públicas sejam construídas. Então, com base nisso aqui, o que isso significa para o delegado-geral da Polícia Civil? O delegado-geral, uma hora, ele conclui, olha, eu estou recebendo muita ocorrência de crime cibernético, eu preciso reforçar a DRCC. Se ele não tiver muito, aquela equipe lá é suficiente. Então, esse tipo de coisa é importante. Então, a gente tem que sempre, os clientes da advocacia, serem realmente informados dessa necessidade da gente noticiar, registrar o boletim de ocorrência. Pode ser online, inclusive. Relatar o golpe, juntar a documentação, anexar tudo. E aí, por isso que aquele primeiro ponto eu coloquei. Pega também os dados de eventuais suspeitos também de acesso aos processos, já que isso aqui é uma fase necessária do golpe. Juntar também os prints ali do WhatsApp, da conta, que tem a foto, o número do telefone, como o Mazinho mostrou para a gente aqui agora, isso é fundamental, porque eu preciso daquele número de telefone para pedir na operadora quem é o titular daquela linha, qual aparelho que está utilizando, qual a herb daquele aparelho, enfim. São vários dados de investigação posteriores que precisam, portanto, daquele número. Aquela foto que ele colocou para mostrar que ele está usando o nome de terceiro, portanto, aquilo por si só já é uma falsidade. Então é importante essa prova.
dos PIX eventualmente realizados, quais as contas de destino. Então, se eu tiver que fazer alguns pedidos de bloqueio de conta, de valores de conta, identificação e movimentação daquelas contas, para perseguir o dinheiro, para onde que o dinheiro foi sendo desmembrado, eu preciso saber daquelas contas. Então, esses dados de PIX realizados, boletos bancários realizados, isso é fundamental na investigação. Então, tudo isso aí tem que juntar, orientar o cliente e noticiar o golpe. Orientar o cliente lesado a acionar também o mecanismo de devolução do banco. O que é isso? Hoje, com o PIX, existe um mecanismo oficial, quando você faz um PIX errado, de você pedir a devolução daquele PIX. Não necessariamente você vai ter sucesso naquela devolução, mas usar esse mecanismo é importante. É importante porque, bem ou mal, se ele não conseguir atingir, já o próprio sistema bancário já vai bloquear aquela conta. Então é importante utilizar esse mecanismo de devolução que tem lá no site do Banco Central. Oficialmente, qualquer um de nós pode utilizar quando você faz um PIX errado ou com a suspeita de golpe. Então, se fizer, quanto mais rápido você fizer, maior a chance de você reaver o valor. Então, isso é importante. Solicitar a desativação de contas falsas. Usou sua imagem. Você, portanto, tem legitimidade, como advogado, de pedir o bloqueio daquela conta que está usando o seu nome e a sua imagem. Existe um WhatsApp, o suporte do WhatsApp, da Meta, para fazer esse tipo de pedido. Que eles vão atender ou não, é outra coisa, mas isso também te abre a oportunidade de depois requerer em face da empresa, já que sua imagem foi usada, também se você ganha o direito, portanto, se a empresa não te atender, de que ela também pode ter uma responsabilização por não desativar uma conta que ele sabe que é falsa, já que você é o titular da sua imagem, né? Medidas de prevenção são aquelas que já foram mencionadas várias vezes aqui, mas é importante, acho que na cartilha da OAB do Espírito Santo tem isso, na cartilha da OAB de São Paulo tem isso também, mas é porque, primeiro, na relação com os seus clientes, advogados, sempre informar os meios oficiais de comunicação. Tem até na cartilha daqui do Espírito Santo, mas também na de São Paulo, uma sugestão de colocar esses meios de comunicação nos contratos, inclusive, de prestação de serviço advocatício. Então, isso mostra para o seu cliente, olha só, se você receber um contato com outro WhatsApp, outro e-mail, outro telefone, que não sejam esses, já ignora. Não somos nós. Então, já estabelece canais oficiais de comunicação. Normalmente, advogado não fica trocando telefone eternamente, porque o advogado mantém o seu telefone, né, durante a vida toda, ele não quer trocar esse telefone. Então, é importante estabelecer isso com a sua clientela. Formar os clientes também sobre a existência dos golpes. O doutor Eduardo Sarro mencionou sobre isso. É importante falar desse assunto com a clientela, como ele tem feito com a clientela dele, alertando, existe o golpe, é assim que acontece o golpe, não caia no golpe, minha comunicação oficial é essa. Deixa esse papo bem aberto com os seus clientes. Explique sobre os custos processuais, né? Às vezes o cliente não tem a mínima noção sobre quando ele tem que pagar alguma coisa, às vezes eles são leigos, né? Então, assim, se você assinou um contrato explicando sobre os honorários advocatícios, os custos que tem que pagar, e aí surge um pagamento que não está naquele pactuado com o advogado, explica para eles isso, que olha, se tiver alguma coisa fora daquilo ali, é isso que pode acontecer ou isso que pode acontecer. Fora isso, não tem essa possibilidade. Então tem que explicar esse tipo de coisa também para os clientes. Explicar sobre os honorários, já falei, e monitorar o acesso de terceiro, também já tinha falado antes. Então essas medidas de prevenção é importante. Então, se você tem no seu escritório as ações, coloca lá os estagiários, seja lá quem for, para ficar olhando também quem que está acessando aqueles processos ali. Deixa alguém sempre vigiando, né? E acho que isso é importante também. Bom, análise dos registros da delegacia online, né? Dos boletins de ocorrência. Aqui é um exemplo clássico de um boletim que fala sobre isso, ele tem um resumo no lado, né? Recente, de maio agora. Aí ele falou que recebeu um contato do WhatsApp número tal, falou que era o Dr. David, alegando possuir inscrição na OAB, número tal, informou que a causa havia sido ganha, para receber o valor, tinha que pagar alguma coisa. Isso aí é um exemplo clássico do que é o golpe.
E aqui um dado que casa com aquilo que eu falei no começo sobre o aumento do estelionato em ambiente web. A gente fez uma pesquisa lá sobre, colocamos termos, né, na descrição do crime, que tem a ocorrência estelionato, você para saber o estelionato, que tipo de estelionato? São milhões de tipos de estelionato. Então, para a gente filtrar isso, a gente colocou lá várias palavras-chave: falso advogado, falsa advogada, falso, enfim. E olha os dados, que interessante isso. Pegamos nos últimos 3 anos, 23, 24 e 25. Olha o dado de 25. O dado de 25 mostra exatamente o que a gente está falando. Não é algo que a gente está imaginando, é algo concreto que está acontecendo. O golpe do falso advogado está aumentando muito. E aí o dado estatístico deste ano, 2025, mostra exatamente isso. Mostra que isso realmente é um problema atual, importante, que deve ser debatido e, portanto, por isso exatamente que essa frente parlamentar discutindo esse assunto é muito atual e muito pertinente. Aqui os municípios com maior quantidade de registros, naqueles registros que nós temos ali. O município de Vitória destacando com a maior quantidade de registros, embora não seja o município mais populoso do estado. Mas Vila Velha, os 4 maiores estão ali no começo: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, mas temos Linhares, Guarapari, Cachoeiro, ou seja, está espalhado no Espírito Santo todo. Todos os municípios aí têm algum tipo de ocorrência. A gente destacou os estados, os municípios que têm mais de 5 ocorrências desse tipo, sem considerar aquilo que nós estávamos falando, sem considerar a subnotificação. Ou seja, a pessoa que já chegou, depositei, perdi 5 mil, perdi 10 mil e a vida que segue. Que não vai entrar aí porque não fez a ocorrência. Então, mas só naquilo que a gente achou, você veja que os números bem significativos e está bem espalhado. Acontece também, o lado do escritório, deu outro golpe nele, que já cansou de fazer boletim, já fui demais, não aguento mais fazer boletim. Ele é vítima um pouco mais. É isso aí. Então vejam que é um problema, de fato, existe, é atual e está espalhado realmente em todo o estado do Espírito Santo e em todo o Brasil. Aqui eu trouxe brevemente ações da Polícia Civil sobre esse assunto, de forma muito genérica, mas parceria com a OAB, foi mencionado pelo Dr. Eduardo Sarro a existência dessa comissão permanente de acompanhamento desse tipo de ocorrência, de orientações. Então, nós temos aí essa parceria com a OAB nesse sentido. A confecção da cartilha da OAB foi uma realização junto com a Polícia Civil, que ajudou também a construir esse documento. Operações policiais têm sido realizadas aqui no estado, continuam sendo realizadas, inclusive nós, a Secretaria de Segurança Pública, estamos apoiando a Polícia Civil com o nosso laboratório de crime cibernético. Foi mencionado aqui pelo Dr. Ivan, nosso delegado Leandro, o nosso delegado Romualdo estão ajudando nessas investigações. Em breve a gente espera ter deflagrações nesse sentido. Operações em nível nacional, a gente mostrou aquelas 2 reportagens, mas assim, só esse ano, ações relevantes, sem contar aquela de hoje, Nós temos várias operações em vários lugares, algumas delas inclusive com alvos aqui no Espírito Santo, que a gente apoiou, como aquela de julho agora de 2025, realizamos aqui também apoio à polícia lá do Rio Grande do Sul, mas com investigados aqui do Espírito Santo. E os desafios, Os desafios só para entender como é importante a gente dedicar um esforço na prevenção. Prevenção é fundamental. Por quê? Porque, primeiro, como eu já tinha falado, já adiantei, esse dinheiro saiu da conta, para ele voltar, a chance é quase 0. Então, nós temos que investir em prevenção mesmo, prevenir esse tipo de golpe. Olha só o esforço necessário da Polícia Civil, do Ministério Público, nesse tipo de combate. Primeiro, empresa de telecomunicações. Para identificar aquele número, eu preciso pedir informações para a empresa de telefonia, para Vivo, para Claro, informações sobre aquele número. Primeiro problema. Por quê? Primeiro, dado de cadastro. O cadastro normalmente é falso, mas isso aí o delegado pode pedir sem quebra de sigilo. Mas ele vai precisar de outros dados, vai precisar da localização daquele aparelho, o número do e-mail daquele aparelho que estava instalado naquela linha, a localização daquela linha, onde ele circulou
nos últimos 3, 4 meses, quebra de sigilo com decisão judicial. Então tem que representar na justiça para isso, ou ter uma ordem judicial analisar esse dado. Primeira dificuldade. Segunda, provedor de internet. Obter, então, os dados cadastrais de conexão dos perfis falsos. A gente não falou sobre isso, agora que eu estou lembrando um dado importante. Mas o doutor Ivan conhece muito deste problema. Quem acessa o processo tem uma credencial falsa, quer dizer, falsa não, uma credencial verdadeira, desviada de alguma maneira, ou do próprio advogado que se está se prestando a praticar o crime. Mas tem um IP que ele registra lá no PJE, né, o endereço da internet, do protocolo de internet. Obviamente, na investigação, a primeira coisa que a gente faz é oficiar o Tribunal de Justiça. Me manda a relação de quem acessou os IPs daquele usuário ou de outros usuários que acessaram aquele processo. Ele vai me dar essa relação. Beleza. Primeiro problema que a gente teve, o doutor Ivan deve lembrar disso, o Tribunal de Justiça não registrava a porta lógica. Sem a porta lógica, o IP não me serve de nada. Então, tinha o IP, mas não tinha porta lógica, portanto não tinha nada. Então, voltava a gente a estaca zero. Então, graças a essa atuação do nosso laboratório de cibernético e da Defensoria, agora o Tribunal de Justiça registra lá a porta lógica. Então, mas eu tenho, então, o Tribunal de Justiça me dá o IP, me dá a porta lógica, o horário. Eu tenho que fazer o que com essa informação? Pelo Marco Civil da Internet, eu tenho que pedir a quebra do sigilo também para o juiz. Então, tem que pedir a quebra do sigilo daquele dado, daquela localização, de quem é o titular daquele IP, onde aquela internet estava instalada, onde estava instalada e quem é o titular daquilo ali. Meu inteligência artificial está me ouvindo aqui, está falando um monte de coisa aqui. Bom, então, sobre esse assunto de IP, quebra de sigilo. Então, eu estou falando de uma segunda quebra de sigilo, que eu tenho que obter esses dados para identificar e depurar aqueles endereços. Depois, instituição financeira. O dinheiro foi pago via boleto bancário, ou foi Pix, ou foi TED, ou foi cartão de crédito. Tem que fazer uma quebra de sigilo bancário daquela conta de destino. Se for um boleto bancário, daquele boleto bancário para me informar qual a conta de destino. E eu tenho que quebrar o sigilo para me dar qual a movimentação daquela conta. Eu já estou falando de 3 ou 4 quebras de sigilo diferentes para analisar todos esses dados. Então, é uma investigação que é difícil. É uma investigação difícil e complexa. E por isso que, quando eu quebro todos esses sigilos, analiso todos esses dados, o dinheiro já está desaparecido há muito tempo. Então, é importante demais a gente prevenir esse tipo de crime. Então, a conclusão, né, só para caminhar para o encerramento: vigilância, conscientização são cruciais, né, no combate a esse tipo de crime. Olhar com atenção, orientar os seus clientes, a clientela, os advogados. Hoje em dia, há uma ampla informação online sobre esses golpes. Nós temos aí, como eu mencionei, uma reportagem de hoje falando sobre esse tipo de golpe, mas temos as cartilhas da OAB, que o deputado Mazinho vai disponibilizar quem está participando desse evento. Tem também uma da OAB aqui do Espírito Santo, está lá o link no site, mas tem também da OAB de São Paulo, que também é uma cartilha muito boa. Então, tem informação online. Então, vamos usar as orientações que a OAB está dando para a advocacia. Isso é fundamental. E um recado que eu acho que é importante dizer: quando a gente adota proativamente essas medidas de segurança, de prevenção, compartilhando essas informações com nossos clientes, nós estamos protegendo nossos clientes, no caso, os clientes de vocês, advogados, mas também protegendo a sua própria reputação e o seu próprio nome. Porque, bem ou mal, como eu disse, quando um golpe desse acontece, é difícil sair ileso. Mesmo que você também seja vítima, o seu nome também, a sua reputação também acaba sendo atingida. E, portanto, essas medidas de precaução, de vigilância, de segurança são fundamentais para proteger os seus clientes, mas também proteger o seu próprio nome e reputação. Então, com essas palavras, eu encerro minha apresentação. Estou à disposição de todos. Obrigado, gente.
Obrigado, secretário. Se puder voltar para a mesa. Não chegou nenhuma pergunta escrita, então tem um jogo do Flamengo, eu sou botafoguense, mas deve ter um monte de Flamengo. Já vi uns 2 com a camisa do Flamengo, ainda está ansioso para perder do Inter. Aí eu vou perguntar se tem 3 pessoas que gostariam de fazer perguntas. Aí eu vou fazer 3 perguntas, a gente responde aqui os participantes da mesa, depois a gente parte para o encerramento, ok? Nicole, doutora Nicole, advogada, foi minha colega de comissão na OAB. Boa noite a todos. Eu parabenizo o deputado Mazinho dos Anjos, pela Frente Parlamentar da Advocacia. Enquanto experiência lá no escritório, nós somos vítimas desse golpe toda semana. Nosso setor comercial hoje está atendendo por mês cerca de 360, 400 clientes e todo mês nós temos que paralisar as operações comerciais para dar retorno aos clientes, para informar que são golpes, para as pessoas não caírem. Com a utilização dos mecanismos digitais hoje, então, nós ainda temos problemas com paralisações de plataformas, com alterações de administradores de contas de anúncios, Tivemos um problema recente com essa situação, mas nós também lá no escritório já estivemos na outra ponta, que foi a ponta de vazamento de credenciais. Nós já tivemos a ligação de outros escritórios de outros estados, Eu já tive essa questão, já enfrentei essa questão, o doutor Altivo também já enfrentou essa questão, de escritórios entrando em contato, informando que a nossa credencial teria acessado todos os processos dele naquele dia e de uma forma coincidente ou não, os clientes dele também receberam mensagens através de aplicativos, solicitando dados ou pagamentos referentes a guias judiciais, A minha pergunta, no caso, a gente, pelo menos a experiência que temos no escritório, é que a frequência desses golpes acontece muito ligados à justiça estadual. Nós temos processo na Justiça Federal e que nós não temos o encaminhamento dessas mensagens, principalmente depois que a Justiça Federal começou a adotar a autenticação em 2 fatores, com um aplicativo que tem no celular, que gera uma senha que a gente digita no site com tempo de validade já pré-definido, Eu não sei se haveria possibilidade de encaminhar para o Tribunal de Justiça uma sugestão de uma autenticação de 2 fatores, da mesma modalidade que é formatada na Justiça Federal, e de que forma que o Tribunal de Justiça também poderia cooperar para que o vazamento das credenciais dos advogados não acontecesse, Porque a gente sabe que existem casos e casos, mas na grande maioria o vazamento desses dados, alguém tem que ser responsabilizado por eles. A gente compra um token, nós cadastramos senhas, renovamos o token de uma forma periódica, como é exigido, e ainda que a gente troque a nossa senha, nós também somos surpreendidos com ligações de outros escritórios informando que de alguma forma nós acessamos os processos deles em outras localidades, Quando avisam. Então a minha pergunta mesmo é se haveria possibilidade da autenticação de 2 fatores da mesma forma que é realizada na Justiça Federal pela Justiça Estadual também. A quem nós deveremos nos reportar com a ocorrência de vazamentos de credenciais, quem seria o responsável pelo vazamento dessas credenciais, e sugerir também à frente parlamentar que, além do golpe do falso advogado, seja também verificado os golpes aplicados através das redes sociais, utilizando outros mecanismos de tecnologia. Eu coloco aqui como sugestão essa questão da conta de anúncios, que nós tivemos há alguns meses atrás, tivemos que judicializar para conseguir a devolução. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Nicole. Eu vou iniciar aqui respondendo, depois eu passo para alguém da mesa que gostaria de complementar. Em relação à sugestão, a gente até está com uma proposta de caminhamento de sugerir ao presidente do Tribunal de Justiça, nós estamos sem um representante do TJ, que seja feito, o Tribunal de Goiás está fazendo o primeiro acesso ao reconhecimento facial. Já inibe bastante, porque nesse caso seu não seria possível fazer. Se alguém clonou o seu token, ele não tem condição de fazer reconhecimento facial, porque não vai ser você. Então isso já inibiria bastante. Então a gente está fazendo essa sugestão, eu vou colocar no texto da sugestão também a autenticação por 2 fatores, conforme o juiz federal, para que o tribunal possa analisar essas sugestões e buscar uma solução.
o ofício eu vou caminhar para a Defensoria, Ministério Público também, se quiser analisar e encaminhar em conjunto com a OAB também, e Secretaria de Segurança, para o Tribunal, para a gente poder reforçar essa segurança para evitar essa questão que você colocou. Mas eu gostaria de se manifestar, secretário. Sobre esse assunto, assim, proteção das credenciais, obviamente o Tribunal de Justiça tem uma responsabilidade sobre isso. Nós, na Secretaria de Segurança Pública, também somos provedores de vários serviços com ambiente web, com vários sistemas com dados muito protegidos, dados sigilosos, e que a gente tem que proteger credenciais, né? A gente já teve, inclusive, no Estado do Espírito Santo, alguns vazamentos dos nossos sistemas, né, de credenciais. Existem, inclusive, sistemas de proteção cibernética, que acompanham esses vazamentos de credenciais. Então, você consegue até em sites na Dark Web, na Deep Web, identificar credenciais vazadas, né, por site, né? E por isso que eu conheço bem desse assunto e nós estamos trabalhando lá para entregar ainda, vamos ver se entrega até essa semana ou semana que vem, o duplo fator de autenticação nos sistemas da Secretaria de Segurança Pública. Isso é fundamental. A gente está atrasado, né? Já era para ter sido feito isso há bastante tempo, e obviamente no Tribunal de Justiça tem que ser feito isso também. Eu também acesso o EPROC na Justiça Federal e sei que é utilizado o aplicativo, o Authenticator, para isso, e é fundamental esse tipo de coisa. A gente consegue inibir, assim, jogando 80% a 90% de todas as fraudes de acesso indevido, graças ao duplo fator de autenticação, né? Reconhecimento facial é bom também se ele for bom, né? Se ele for bom. A gente testa vários equipamentos, a gente está testando agora câmeras bodycam, né? E uma das coisas é garantir a cadeia de custódia. Nesse teste que nós estamos fazendo, inclusive em decorrência de uma ação civil pública, de uma obrigação que nós assumimos lá de implementar as bodycams, nós contratamos uma bodycam que tinha um reconhecimento facial para você retirar a bodycam da DocStation, né? E aí identifica o policial e ele tira. A gente, obviamente, está em fase de teste. Em fase de teste é importante testar se o reconhecimento facial é bom. Então, nós já chegamos lá para testar com a foto. E o sistema habilitou. Então, ter reconhecimento facial por si só não é necessário. A duplo fator de identificação, ele acaba sendo melhor, mas a reconhecimento facial só se ele for bom. Se ele não for bom, não vale a pena. Então, só esses dois recados que acho que vale a pena para contribuir com esse debate. Como o doutor Damasceno falou, a dupla checagem é necessária. Essa é a visão da OAB, tanto que o doutor Renan, em conjunto com a doutora Érica, oficiou não só o tribunal, mas também o CNJ, está oficiado. Em reuniões também com o presidente Samuel, a gente vem conversando sobre isso e tentando colocar algumas travas para que o fraudador ele não entre direto no processo e consiga obter informações fidedignas para depois conquistar a vítima, né? E outro dado importante é que o Tribunal de Justiça ele também compõe o comitê, junto com o Renan e junto com a Érica, com outras instituições, para tentar combater. E outro recorte que eu gostaria de fazer é que não é só a advocacia que sai arranhada dessa história, não. Com a máxima vênia, com muito respeito, mas eu vejo que o próprio Poder Judiciário ele sai muito arranhado. Porque a vítima, quando ela gasta 10 mil, 15 mil, equivocadamente, por força de uma pessoa que se passou pelo advogado e obteve informações em um sítio eletrônico que é controlado pelo Tribunal de Justiça, seja da Bahia, do Espírito Santo, do Distrito Federal, isso expõe o próprio poder público e compromete a segurança jurídica. E até respondendo a pergunta que o doutor Damasceno respondeu, eu penso, em primeira análise, que esse vazamento de credenciais, como a doutora mencionou, pode ser sim responsabilidade do Tribunal de Justiça. Tá? Mas é muito importante que os advogados tenham responsabilidade com os seus tokens, com os seus certificados digitais.
Eu estava comentando aqui do lado com o deputado Mazinho, quando o crime nasce, tem um token, tem uma assinatura digital vinculada. Ou aquele advogado é o criminoso, ou ele é desidioso, em primeira análise. Óbvio que tem que ter o contraditório para a defesa, o devido processo legal. Mas ali começa a nascer o crime. E o advogado ele tem que ficar preocupado com o seu token. Eu não deixo o meu token com ninguém, absolutamente ninguém. Porque com o meu token, alguém pode vender um imóvel meu, pode vender um carro, é minha assinatura digital que está ali. Então eu fico com ele 24 horas. Eu não delego isso a ninguém. Então isso é muito importante que os advogados não deleguem, porque acaba sendo vítima. Somente se o token for clonado, aí tudo bem. Agora, a desídia pode gerar responsabilidade, como o doutor Damasceno falou. Ok? Eu gostaria de acrescentar só um ponto que foge um pouco dessa temática aí, mas, lógico, abordando tudo que foi dito aqui também pelo secretário, em sua exposição brilhante, é que a gente precisa entender o seguinte: toda a sistemática de investigação desse crime ele é muito complexa, como o nosso secretário disse. E a gente tem que analisar todo esse ciclo de como esse golpe se realiza e encontrar um elo onde a gente possa quebrar. O deputado Mazinho colocou aqui, eu acho que é um ponto fundamental, nosso secretário também, que é essa comunicação oficial. Se a gente consegue estabelecer isso, uma comunicação oficial com o seu cliente na hora de contratar e explicar para ele, não haverá outra forma de comunicação que não essa. Não efetue qualquer tipo de pagamento. Você rompe todo esse ciclo, esse eixo, né, que envolve esse tipo de crime. Você quebra o elo, né, em um ponto fundamental. E a criminalidade, esses crimes, só tem crescido porque está dando certo. Está dando certo e a criminalidade vem, e ela vai incrementando a tal ponto, inclusive, de que pessoas que são esclarecidas, né, porque eles aproveitam o momento em que o processo saiu uma sentença e ele aproveita aquele momento exato para pegar uma pessoa e ela vai consultar lá no site, vai ver se saiu realmente a sentença e ela vai cair. Então, o que é importante, acredito eu, para romper todo esse ciclo é essa comunicação do advogado com o seu cliente no momento da contratação. E era só esse ponto que eu gostaria de agradecer, complementando a fala de todos aqui. Obrigado. Sendo bem objetivo, mas foi questionado de maneira bem explícita nessa questão. Por que na Justiça Federal não tem esse problema, na Justiça Estadual tem? Que responde são sistemas, né? De fato, o sistema um é PROC e outro é PJE. E ambos são utilizados amplamente em vários tribunais. Então, a gente tem tribunais utilizando PROC, tem tribunais utilizando PJE. E o que eu vejo é realmente tem uma fragilidade no sistema do PJE em relação ao EPROC. Eu anotei aqui rapidamente algumas coisas, mas algo que a gente pode tomar, né, como diligência individual para tentar proteger, de certa maneira, os dados é colocar em apartado na petição inicial um documento sigiloso com os dados. Isso é uma prática que a OAB, em alguns estados, está promovendo junto ao CNJ, inclusive agora recentemente. Eu vi um ofício que foi enviado recentemente para o CNJ relacionado a isso. É uma maneira que você tem, talvez, de tentar proteger os dados da pessoa, né, que você está representando. Eu sei que existem, né, outras iniciativas dentro do próprio PJE para que deixe de ser acessado o processo tão facilitado. Então, para que faça a busca do processo no ambiente público somente pelo CPF da pessoa que faz parte do processo. Isso eu sei que tem algumas discussões nesse sentido, mas eu não sei se isso vai ser uma solução, porque está delimitando, né, e o advogado, o representante, né, da Defensoria Pública tem acesso ilimitado. Então não deveria ser por aí, né, mas eu sei que já houve essa discussão também. E certamente, assim, a questão, né, do vazamento do token, se eu não estou enganado ali, o primeiro acesso do PJE exige token, depois você pode usar login e senha. E aí entra o problema. Login, senha vazada, o que mais tem na internet. Já foi falado aqui, Deep Web. Não precisa ir muito no Deep Web, não. Se for em grupo de Telegram, você já encontra senha vazada hoje em dia. E os vazamentos têm sido constantes. E qual é o problema? As pessoas têm esse deixar de pensar que alguns ambientes, principalmente profissional, exigem algum tipo de diligência adicional.
utilizar senhas próprias só para acesso naquele sistema específico. Porque a tua senha lá do iFood, você usa no aplicativo, já vazou. Então, se você estiver usando essa mesma senha do iFood no aplicativo vazado, quando o golpista ali for fazer, eles têm uma relação com um banco de dados de cada um, né, dos advogados, defensores, enfim. É impressionante, a gente já teve acesso a algumas coisas e são documentados isso. Então, eles cruzam os dados. Se você tem o teu login é tal, ele vai ver na base de dados dele quais são as senhas que você costuma utilizar. Ele vai tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, uma hora ele vai acertar. Então, isso também é uma questão assim, de a gente parar para pensar, né, na nossa questão de diligência própria, né, de acesso a sistemas muito específicos. A gente já sabe que está dando problema, então ter um cuidado adicional, ter uma senha específica para esse sistema. Tá? Então, seriam esses pontos aqui. Obrigado. Obrigado, doutor Ivan. Tem mais uma pergunta, depois tem uma escrita, a gente vai encaminhar para o encerramento. Oi. Boa noite, deputado Mazinho, doutor Damasceno, todos presentes. Serei breve. Meu nome é Juliana Pimentel, sou advogada, especialista em direito previdenciário. Estou há pelo menos 3 anos sofrendo esse tipo de golpe dentro do meu escritório de advocacia, eu e meus clientes. Estou extremamente cansada dessa situação, tá, doutor Damasceno? Já registrei boletins de ocorrência, já enviei prints, já enviei documentos que foram formatados, sendo utilizados meu nome, meu número da OAB, já acionei a OAB, já conversei com delegados de polícia, já fiz uma cartilha para os meus clientes, né? Conheço a cartilha da OAB, São Paulo, Espírito Santo, enfim, eu acho que eu já percorri e já fiz tudo o que estava ao meu alcance para poder proteger os meus clientes e a gente, né, conseguir aí viver a nossa advocacia de forma tranquila. No início, né, quando logo esses golpes iniciaram no meu escritório, era um pânico, um desespero, eu ficava sem dormir. E hoje não, a gente já vai ficando mais aí calejado, mais acostumado com essa situação, mas não confortável, tá? Também, assim, de tudo que já foi falado aqui, doutor Damasceno, eu já fiz tudo isso e continuo fazendo no meu escritório de advocacia. Também consta no meu contrato, no atendimento com o meu cliente eu falo dos 2 números de telefones oficiais do meu escritório, enfim. Por conta disso tudo, em 3 anos pelo menos desses ataques, apenas 2 clientes caíram nos golpes. Acredito que isso tudo por conta dessa prevenção que a gente tem se utilizado lá no nosso escritório. Mas desculpem a minha sinceridade, mas eu preciso fazer uma pergunta, assim, uma pergunta que não quer calar, que eu acho que toda a advocacia e todas as vítimas desses golpes querem saber, né? Porque eu pergunto isso porque ouvindo, né, dessas reuniões todas que eu participei aí nesses últimos anos, de que a tendência é só piorar. Foi o que eu ouvi de respostas, né? Nunca recebi nenhum retorno de nenhum comunicado que eu fiz, mas verbalmente ouvi isso. A tendência é só piorar. Então, eu acompanhei uma notícia aqui no jornal Metrópole, São Paulo, onde foi noticiado: Operação mira envolvidos em golpe do falso advogado em São Paulo. Então, assim, eu acredito que todos querem o quê? A prisão desses golpistas. O nosso sonho é esse. Será que esse esquema criminoso não vai ser derrotado? Aonde eles estão? Eu fico imaginando que eles devem ter uma sala maior do que essa, vários computadores, vários operadores, um esquemaço, e ninguém vai chegar nesse lugar. Existe alguma pontinha para que esse nosso sonho seja realizado, doutor Damasceno? Eu gostaria que o senhor, não sei se pode trazer todas as informações para a gente, mas é essa resposta que a sociedade, nós advogados, queremos. Porque as medidas preventivas, as cartilhas, tudo isso a gente já está ciente e já estamos, né, nos respaldando dessa forma. Mas existe a possibilidade, a gente pode ter um pouco de esperança dentro do nosso coração que esse esquema criminoso será rompido,
esses criminosos, esses golpistas serão localizados, serão presos? Isso um dia vai acabar e a gente vai voltar a ter paz? Gostaria de saber essa resposta, por gentileza. Agradeço a possibilidade de eu estar aqui como vítima e também podendo desabafar um pouco. Boa noite. Boa noite, obrigada, doutora Juliana Pimentel. Eu vou aproveitar que tem duas por escrito. Uma já praticamente foi respondida, que é com essa era digital, qual a campanha de conscientização que está sendo feita em nosso estado para combater o falso advogado. A Alcione perguntou, né, a OAB está com cartilhas, divulgando, encaminhando por e-mail para os advogados, como foi falado. Né, a gente está fazendo essas reuniões pela frente parlamentar ao vivo na TV Assembleia para alertar a população, apresentar medidas preventivas. Então, eu acho que com isso vai evitando que as pessoas caiam no golpe, ficam mais alertas quando acontecer um golpe como esse. A doutora Cândida colocou aqui também que a Justiça Federal não tem token nuvem, apenas o físico, e o TJ tem token nuvem. Talvez poderia ser o motivo da falha. A gente pode estar encaminhando isso também para o TJ para seja analisado. Vou passar para o doutor Damasceno para falar um pouquinho, né? Logicamente ele não vai poder falar aprofundadamente de algumas investigações que devem estar acontecendo, mas ele pode dar um parâmetro geral. Bom, antes de entrar na pergunta muito boa, sobre essa questão da questão do token, né? Volto a falar, a questão da autenticação, duplo fator de autenticação, ela é fundamental para evitar esse tipo de coisa. Né? Não tem como fugir disso. Então, eu nem sabia que no PJE, pelo menos como eu só entro também de token, com token, eu nem sabia que permitia entrar por senha sem o token depois. Né? Pelo menos um token físico, bem ou mal, ele é uma proteção. Né? Então, mesmo sem um duplo fator, mas se você tem um token físico, já é uma proteção gigantesca. Mas se permite por senha, aí você entra no problema, que é o problema de quem gerencia qualquer sistema. Se não tem um duplo fator, aí é um problema. Bom, primeiro parabenizar, doutor. Parabenizar porque no mundo atual hoje que a gente vive, eu mostrei na apresentação qual a quantidade de registros de estelionato web que nós tivemos, nas mais diversas modalidades ano passado, do que foi registrado, sem contar a subnotificação. Foram mais de 20 mil aqui no Espírito Santo. Ou seja, estou falando de 20 mil estelionatos e normalmente a pessoa, quando ela vai noticiar, a grande chance de boa parte disso serem estelionatos consumados. Fora aquilo que foi tentado, como a senhora mencionou, que recebe um monte de... Seus clientes recebem um monte, mas só 2 caíram. Ou seja, mas você tem 100, 200, 300 clientes que receberam, mas que não está subnotificado. Então, vejo que o tamanho do desafio do crime web, ou seja, hoje golpista, infelizmente o cara se esconde atrás de um computador desse, numa mesinha, às vezes é um adolescente, e ele vai praticando golpes no Brasil todo, no mundo todo, e é um inferno isso. Então, assim, as operações são feitas em relação a estelionatário em geral e no estelionato web também, mas é um cenário muito desafiador porque às vezes a gente pode falar assim, quando esse grupo não é um grupo. Se eu estou falando de 20 mil registros aqui, você pode colocar aí 1000 estelionatários nessa história aí, espalhados, no mínimo, só falando do Espírito Santo, sem contar do Brasil todo. Estelionatário é uma praga, é um negócio que é difícil de... Agora, é importante a gente fazer o trabalho de repressão. Eu defendo muito que o trabalho de repressão policial e deflagrações de operações cumpre um papel de colocar medo. Embora esse estelionatário seja uma praga que eu sempre, a vida toda, na Polícia Federal, a gente tem várias modalidades de estelionato que são da Polícia Federal e às vezes é um indivíduo que às vezes eu já indiciei 10 vezes e o indivíduo continua praticando aquilo ali porque ele tem a certeza de que a punição que ele pode receber é branda o suficiente porque o ganho é maior que o risco que ele tem de responder por aquilo ali. Então, infelizmente, eu acho que é o novo normal, mesmo infelizmente, mas as medidas de prevenção que a senhora adotou
a senhora já cumpriu um papel fundamental para a sociedade. A senhora, com certeza, salvou muita gente de sofrer esse golpe, e é isso que a gente tem que fazer. E, obviamente, o poder público, em especial a persecução penal, Polícia Judiciária, em especial, e o Ministério Público, tem um papel a cumprir nessa área. Na Secretaria de Segurança Pública, além de comandar a nossa secretaria e ter as forças de segurança subordinadas, e a gente exigir bastante, converso também com o Dr. Breno, bastante sobre a necessidade da gente dar vazão a esses casos, mas eu coloquei a nossa subsecretaria de inteligência para apoiar a Polícia Civil. Todos nós aqui no Estado, quem é do Estado, sabe as dificuldades da Polícia Civil, uma polícia que está hoje com o efetivo dela de investigadores 44% preenchidos. Essa informação a maioria, ou quase todos aqui, não tem conhecimento. Hoje, 44% do efetivo de investigação da Polícia Civil é o que são os cargos ocupados. Ou seja, você tem, então, portanto, 56% de cargos vagos, e isso para atender todas as modalidades de crime. Então, mesmo com a casa cheia, e a gente pretende completar agora com a realização do concurso que foi autorizado pelo governador, as 1.200 vagas existentes, ainda assim o desafio dela é muito grande. Mas eu coloquei a nossa subsecretaria de inteligência, o nosso laboratório de crime cibernético, que é comandado pelo delegado Leandro, para que apoie a Polícia Civil, para que a gente faça exatamente a repressão qualificada. O que é a repressão qualificada aqui no Estado? É a gente efetivamente escolher aqueles casos que são mais emblemáticos, que atingem grupos maiores, que têm maior potencialidade lesiva. Então, é procurar aquele grupo que a senhora quer que a gente procure. Ou seja, não é aquele lugar, é aqueles grupos. E como essa operação foi deflagrada hoje em Santa Catarina, é o que nós queremos aqui, que a gente tem cobrado, e acho que em breve a gente vai ter alguma operação bonita assim para mostrar também. Obrigado, doutora. Só queria imensamente aqui agradecer a presença do Dr. Adriano Pedra, Dr. Ronald, Dr. Ivan, nossa professora Ivana, por ter cedido espaço aqui junto com a direção da FDV. Trago os alunos também para ouvir. Eu acho que foi interessante para eles, né, ouvir a prática que vem acontecendo de crimes. Eles estão aprendendo aí processo penal, direito penal, e aqui eles puderam ver hoje uma situação realmente que está acontecendo no dia a dia da cidade, né, do estado do Espírito Santo. Agradecer nosso secretário Damasceno, né, por ter contribuído bastante aqui com o debate, com sua palestra, sua apresentação, e também ao OAB, Dr. Eduardo Sarlo, também pela presença. Então, agradecer a todos vocês por estarem até agora, né, aqui presentes, agradecer a TV Assembleia e todo cidadão do Estado do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia também. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Tenham uma boa noite, que Deus abençoe. Um abraço a todos e todas. Obrigado.